Na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, entregamos a Ti, ó Deus, esse momento, esse pequeno estudo que fazemos da Tua Palavra, e que o Teu Espírito, Senhor, seja aquele que conduza, para que todos possam sair daqui desse ensino, Senhor, crescendo na presença, no conhecimento de Deus e na confiança da presença do Teu Espírito, porque é assim que podemos caminhar neste mundo, o caminho que o Senhor deixou, o caminho que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, estamos tratando do tema o Espírito Santo, e é um tema bem interessante para todos nós, porque é algo extraordinário que foi dado por Jesus, né? E que às vezes a gente não dá toda a atenção, né? Então, esse é o maior objetivo nosso, ver a importância. Hoje vamos falar várias vezes essa palavra, porque é algo que parece natural para o que é convertido, eu tenho o Espírito Santo, mas o que significa isso? Quais as consequências disso? Qual a expectativa que eu deveria ter sobre isso? Então vamos avançar. Nós passamos por alguns dos assuntos que vão aparecer na tela e vamos repassar só para poder dar a introdução ao assunto de hoje, né? Então vamos lá. Nós estamos fazendo um parêntese histórico, contando alguns eventos da vida de Paulo, né? Nós falamos de tudo o que aconteceu com Paulo, como ele se converteu, o quanto que ele era zeloso da lei e procurava com violência, né, resistir àquele movimento que estava acontecendo, que era a presença de Jesus anunciando o reino dos céus e lá dentro de Israel, né, e começando a gerar discípulos, né? E que Paulo, como fariseu, achava que era uma ofensa à lei e, portanto, perseguia aqueles grupos que estavam aparecendo. E até que chegou o momento da sua conversão, né? Em que Deus se manifestou, Jesus se manifestou a ele depois de ter ressuscitado, e ele caiu ao chão, cego, e depois então foi levado até uma residência em Damasco, né? E lá em Damasco mesmo, veio um dos discípulos de Cristo, enviado por Jesus, impôs a mão sobre Paulo e ele recuperou a vista e recebeu o Espírito Santo. Foi assim que começaram as pregações de Paulo em Damasco, né? Então, neste assunto é que nós vamos, pegando deste ponto, é que nós vamos desenvolver o que aconteceu na sequência rapidamente. A gente falou na semana passada, vamos repassar rapidamente, para entender o impacto desse evento que aconteceu na vida de Paulo. Receber o Espírito Santo. Tudo bem que foi um evento que envolvia um sinal grandioso, ele ficou cego de repente, ele viu a luz, ele ouviu a voz, são coisas que para os nossos sentidos chamam atenção, né? Mas a mesma situação dele é a de cada um daquele que, crendo em Deus, pediu o Espírito Santo e, portanto, recebeu, porque é uma promessa de Deus, promessa do próprio Jesus, né? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, é Jesus falando, o Pai Celestial, dará o Espírito Santo a todo aquele que o pedir. Quando ele diz Pai, eu já expliquei isso,
está dizendo que é uma pessoa convertida, nasceu de novo como filho de Deus, né? E a partir daí, basta pedir o Espírito Santo com fé que ele vem, ele foi derramado sobre todo o planeta, né? Então, falando sobre isso, nós vamos pegar esse assunto, desenvolver um pouquinho novamente, vamos mostrar que esse evento que aconteceu com Paulo, embora fosse marcante, né, fosse algo assim sensível, palpável, né, ele é o similar, totalmente similar para aquele que se converte, recebe o mesmo Espírito que está aí para fazer o papel de Jesus junto a todo aquele que crê, né? Mas o que aconteceu com Paulo em seguida, vamos repetir aí rapidamente. Tomou o alimento, sentiu-se fortalecido e demorou-se alguns dias com os discípulos, lá na casa de Ananias, que tinha orado por ele, né? E o texto de Atos capítulo 9, versículo 20, diz assim: imediatamente começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, né? E todos os que ouviam pasmavam e diziam: esse não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Não veio para cá para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Bom, então esse é o fato que tinha acontecido. Mas uma questão ficava muito... chama muito atenção. Como ele pode, num momento, uma pessoa, um homem como você, como eu, com todas as nossas convicções, que normalmente não são compatíveis com a vontade de Deus, né, converter-se naquele instante por meio de Jesus Cristo? Ele já acreditava em Deus, ele conhecia a lei profundamente, isso ele tinha de vantagem, mas cheio de convicções por causa da natureza humana que se reveste de autoridade e começa a sentir-se envaidecido com isso, e de rigor, né, de um rigor excessivo, sem temperança, né, como que ele pode no mesmo instante transformar-se? E realmente a gente verifica pela Escritura, e a Escritura, nas Escrituras, o Espírito Santo fez questão de levar Paulo a contar o que havia acontecido entre esse versículo 19 que está na tela e esse versículo 20. Ele tinha demorado-se alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco, e o versículo 20 diz: imediatamente começou a proclamar. Na verdade, entre esses dois versículos existe um tempo, e não é um tempo tão curto, é um tempo relativamente longo. A gente descobre isso pela pregação de Paulo aos Gálatas, já lá na frente, quando Paulo já estava totalmente desempenhando o seu papel de apóstolo realmente, né? Então, vamos entender como foi que ele subitamente obteve condições de demonstrar e anunciar Jesus, né? Ele conta lá em Gálatas, né, que ele vai falando, vou até ler os versículos novamente. Asseguro-vos, irmãos, está falando aos cristãos da Galácia, né, em Gálatas, da igreja de Gálatas, né? Está falando que o evangelho pregado por ele não tinha nada de humano. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. A revelação foi aquilo que aconteceu com ele. A luz que manifestou-se, a queda, e depois então o tempo em que ele ficou sem visão e depois a oração para que ele recuperasse a vista e recebesse o Espírito Santo, né? E aí ele continua: certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e a assolava, né? Avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então tá aí, Paulo está dizendo como ele era antes desse momento. Ele era assim, embora
ele estivesse na lei, e a lei é boa, a lei não caiu, não passou, e continua valendo e vai valer eternamente. O homem natural, como eram todos os judeus, ele deve se limitar a praticar a lei. Mas praticar a lei é algo que requer também não somente o zelo, mas também a moderação, o cuidado para aprender, para entrar no espírito da lei. E é uma coisa difícil para o homem, né? É por isso que Israel era um povo separado. Por isso que ele não estava junto das outras nações. E no tempo de Paulo, Israel já tinha chegado a uma mistura de valores, né? Com Roma dominava já Israel, já tinha passado tantos reis que tantas vezes se dispersaram da verdade de Deus. E, portanto, estava nele um zelo pela lei, mas um zelo sem a moderação, sem a temperança necessária, né? Então, Paulo está explicando que ele era assim, né? Aí ele continua. Mas quando aprouve aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia. Então, peraí, teve um momento em que ele, logo depois, poucos dias depois que houve aquele fato que aconteceu com ele, né, da revelação de Jesus Cristo, poucos dias depois ele partiu para a Arábia, né, e de lá regressou a Damasco. E esse período durou 3 anos. Ele fala, 3 anos depois subi a Jerusalém. Então, só 3 anos depois. Então, todo o tempo que ele pregou em Damasco, somado ao tempo que ele diz aí que partiu para a Arábia, e não fala quanto tempo ficou lá, foi um período de 3 anos. 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então ele teve pouco contato com os apóstolos, mas teve algum contato com Pedro, né, e com outros discípulos de Jesus, isso sim, né? E nós vamos ver no livro de Atos que isso vai se desenvolvendo. Mas dos apóstolos mesmo foi mais esse contato transitório com Pedro e com Tiago, né? E ele afirma, isso vos escrevo, Deus me é testemunha, não estou inventando. Então, quis deixar isso bem claro, porque aquele imediatamente registrado no livro de Atos, é que o livro de Atos está se limitando a dizer os atos dos apóstolos no sentido daquilo que era a função deles, a pregação do Evangelho. E após o evento da conversão de Paulo, o próximo ato de Paulo, realmente, o próximo ato imediato foi pregar. Porém, entre um momento e o outro, existem esses 3 anos, né? Não os 3 anos, mas uma parte deles que é lá na Arábia, que a gente não sabe quanto foi. Porque o regresso a Damasco e as pregações de Paulo, esses sim estão nos livros de Atos e continuam lá no texto que a gente parou, né? Então, esses estão lá, mas o período na Arábia não está. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. É um período em que ele não é registrado nenhum contato com ninguém. Ele mesmo afirma, não recebeu de homem algum. O que será que Paulo estava fazendo na Arábia? Bom, veja só, Paulo era uma pessoa, um homem inteligente, uma pessoa dedicada, né, esforçado demais, né? E ao ter aquele impacto da visão de Jesus Cristo, quem ele estava perseguindo, porque sabia das pregações de Cristo, da crucificação decidida pelas autoridades de Israel, da qual ele fazia parte, né? Quando ele percebeu que tudo aquilo que eles fizeram tinha algo maior por trás, ele viu pela luz que resplandeceu, pela cegueira, pela recuperação da vista, e agora por um poder que tinha entrado dentro dele, uma força
que era esse espírito que os cristãos anunciavam. Quando ele viu tudo isso, certamente ele teve que refletir sobre isso, né? E essa reflexão teve a ajuda de alguém, essa mesma ajuda que você e eu pode ter, que é a presença do Espírito de vida de nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Então vamos guardar isso é importante para nós, porque agora a gente vai começar a olhar, está escrito aí no texto, imitando o apóstolo Paulo. Por que ele? Né? Porque ele é um exemplo de conversão e de crescimento a partir da presença do Espírito Santo, uma mudança, uma transformação que a gente tanto fala, aconteceu de modo vigoroso com Paulo, né? Então, nós vamos observar isso, né? Bom, ele chamava Saulo, né? E o nome Paulo veio depois dessa conversão, justamente como mostrando como se muda a natureza. Por isso que a Bíblia costuma mudar o nome, né? Quando a pessoa se converte. Seria uma maneira só simbólica de mostrar que agora é nova criatura. Então, como foi que Saulo tão subitamente obteve condições de anunciar e demonstrar sobre Jesus? Então a explicação é aquela lá. Entre Atos 9 e 20, existe uma viagem para a Arábia, né? O tempo de permanência é desconhecido, mas ele permaneceu esse período lá. E só depois de 3 anos, então, voltou para conhecer Cefas. Mas por que esclarecer esses detalhes, né? É justamente para a gente entender agora, voltando ao tema que eu quero martelar e insistir, entendemos a importância que devemos dar à presença do Espírito Santo em nós. É algo extraordinário, né? Eu até falei a semana passada, né? Não tem nada mais importante do que a vinda de Jesus, do que o pacto da nova e eterna aliança, aquele que Jesus inaugurou. E ele inaugurou nascendo como um de nós, mudando a natureza de filho de Deus, a natureza não, mas a forma de existência como filho de Deus para a forma de existência como homem que se torna filho de Deus, porque ele morre e ressuscita como um de nós vai ressuscitar se permanecer nele. Então isso ele deixou patente naquelas manifestações após a ressurreição, que ele era um homem ressuscitado, né? A importância dessa vinda de Cristo é a maior que existe em toda a história da humanidade e nunca vai existir outra maior que essa. Porém, em seguida, a vinda do Espírito Santo é agora para nós, neste momento, tão importante quanto. É o próprio Jesus do nosso lado, porque o Espírito é um com o Pai e um com o Filho e está em nós. Esse sentido de importância é que precisa ser explorado, nós precisamos insistir nisso, porque senão fica um negócio banal, a gente fala sem ter noção do que é isso, né? Então, o tema que nós estamos tratando, e que eu estou enfatizando e insistindo, é justamente para a gente ver que o Espírito de Deus é algo que deveria nos levar a colocá-lo acima de tudo, porque ele está conosco e nós teremos essa interação com ele na medida em que dermos importância. Aí é a palavra que eu estou insistindo. Importância, na medida em que dermos importância a isso, tá? Bom, vamos entender como é que esse Espírito Santo entrou na Terra. Nós sabemos que ele já estava, em medida, numa limitação no Velho Testamento. Nós tratamos disso, né? Ele estava nos sacerdotes, nos reis e nos profetas. E era por quê? Por causa de uma outra aliança. Nessa outra aliança, Deus chamou Abraão e Abraão creu em Deus. Essa fé justificou a primeira aliança com um homem. E, mediante o desenvolver desse relacionamento de Abraão com Deus, Deus pede um sacrifício de Abraão, que é a entrega do seu próprio filho que é amado dele,
em sacrifício. Abraão se abalou totalmente, mas confiando em Deus, entregou, confiando na ressurreição do filho. E entregou para ser sacrificado e levantou a mão para sacrificar. Esse gesto é que permitiu que o Espírito Santo viesse, por causa dessa aliança estabelecida com Abraão, para a descendência de Abraão. Estão entendendo? Para a descendência, que é a nação de Israel. Então o Espírito Santo estava limitado àquela nação e a algumas pessoas que estariam ali para fazer o papel que o Espírito Santo faz hoje em você, que crê e tem o Espírito, e faz em cada um de nós. Ou seja, alertar, orientar, ensinar e dirigir, porque os reis também eram ungidos, né? É lógico que cada uma dessas coisas dependia da interação do indivíduo com o Espírito que estava nele, e isso deveria ser o que norteava Israel. O povo deveria seguir esta orientação, né? Por isso, o povo tinha que dar importância para que os profetas, os reis ungidos falavam, julgar isso pelo recurso que eles tinham, que era a lei, e os livros da lei, né? E andar nessa direção. É uma coisa paralela do que nós temos que fazer. Temos que dar importância. Quando Israel não dava importância aos profetas ou aos reis ungidos e se desviava, o inimigo avançava, o inimigo destruía. E é o que acontece na igreja, né? Então, dar importância é algo essencial para nós, né? Vamos continuando. Por que essa entrada do Espírito Santo requer um ritual tão rigoroso da parte de Deus, a ponto de lá exigir o filho de Abraão e agora, nessa segunda aliança, colocar o filho dele na terra para que morresse por nós? Por que é tão rigoroso isso, né? Porque para que Deus entre em interação com os homens, é preciso que haja uma união matrimonial de casamento. O homem queira isso. Se o homem não quiser, ele não age. Não é que Deus não pode. A justiça de Deus, ela não aceita impor algo, colocar algo e formar algo que não seja em harmonia com o ser criado. A não ser que ele que seja um objeto, mas não, é um ser. Ele precisa tomar a decisão, ele precisa dar importância, né? Então, a primeira aliança requereu aquele gesto de Abraão. A segunda aliança vai requerer um gesto também, um gesto da parte de Deus, que se manifestou por meio do próprio filho, ele em troca do filho dado por Abraão. A justiça de Deus permitiu, ou seja, ficou coerente, segundo a sua justiça, colocar o filho dele na terra, e depois, então, por meio de 12 apóstolos, ele começar a espalhar essa luz, porque 12 é um número que representa a luz, né? Jesus usou essa frase que está aí na tela, ó, não são 12 as horas do dia, e ele vai falar que quando ele... são exemplos que Jesus usa para dizer que ele estava andando de dia, ele não andava na escuridão, né? E por isso o número 12 dos apóstolos, se você olhar no livro do Apocalipse, cada uma das características da Jerusalém Celeste, que é a plenitude da luz, tem uma medida 12, né, envolvida. É um simbolismo importante, que deve ter até mais coisas do que a gente pode perceber neste fato, né? Mas os 12 apóstolos representam a luz que vai se espalhar a partir deles. É lógico que teve outros mártires, teve outros grandes nomes, né, da multiplicação do cristianismo, mas esses foram aqueles que deram a vida. Vamos entender por que eles tiveram que dar a vida. Eles deram a vida para selar, misturar o sangue do homem com o sangue de Deus no pacto da nova e eterna aliança.
E isso eles fizeram, não forçados, não. Foi porque eles, convivendo com Jesus e recebendo de Jesus essa natureza, a mesma natureza que levou Cristo a morrer por nós, eles também foram levados a morrer pela igreja. E aí sela, então, a aliança. Veja a importância da entrada do Espírito Santo. Para o Espírito Santo vir a toda a humanidade, assim como Abraão teve que dar o filho, aqui os apóstolos tiveram que misturar o seu sangue ao sangue de Cristo. E selou, então, a aliança. Quais eram os apóstolos? No caso de Matias, entrou em lugar de Judas, que se perdeu, e Paulo em lugar de João, porque aí tem outro mistério. João, na verdade, não sofreu o martírio e o sacrifício. Ele viveu até a mais longa idade, né? E ficou, por quê? Porque ele foi o último apóstolo a morrer e também foi aquele que escreveu a segunda vinda de Cristo e detalhou isso no livro do Apocalipse. E Jesus tinha dito a Pedro, ele deve ficar até que eu venha. Então, temos aí a escolha dos 12 que fizeram parte do pacto. Eu só estou contando isso, não é algo que serve para nós só naquele sentido de que mostrar a importância de cada detalhe e cada gesto de Deus e que é feito para valer e não ofender em nada a sua própria justiça. Bom, então, está na tela aí o texto, só que confirma o que foi falado até agora, né? A confirmação do pacto de sangue inaugurado por Cristo, a luz do mundo, ele é a luz do mundo, entregando a vida na cruz e confirmado pelos 12 apóstolos, porque 12 é o número que representa essa luz, escolhidos para derramar o próprio sangue em oferta agradável a Deus. Como que é essa oferta agradável a Deus? Agora, na velha aliança era diferente, era restrição, era um animal determinado. Agora não. Agora é o homem que oferece o sangue por amor. Os 12 apóstolos, né? Misturando o próprio sangue ao sangue de Cristo, que também deu a vida por amor, selando a nova e eterna aliança que oferece a salvação a todos os homens. E a partir deste momento, o Evangelho passa a percorrer o mundo até a segunda vinda de Cristo. Isso vai se estender nesse período, enquanto houverem filhos de Deus sendo gerados na terra. Então, esse Evangelho ainda estará no mundo. E tem o dia em que ele vai ser removido. E nesse dia é a segunda vinda de Cristo, o propósito foi cumprido completamente. Bom, vamos lá. Bom, agora vamos avançar aí. Como que nós podemos viver o nosso tempo pessoal com Deus em retiro, o tempo que Paulo ficou na Arábia, né? De modo a podermos, como ele, pregar destemidamente o nome do Senhor Jesus, porque ele fez isso ali, parecia que logo em seguida. Teve um período aí, né? E esse período nós vamos tentar discernir alguma coisa sobre ele olhando os escritos de Paulo, tá? Bom, mas nós já sabemos que tem um caminho para isso, né? Esse caminho bem escrito lá pelo apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, né? Ele dá os 7 passos que a gente tem que cumprir, deve cumprir o cristão, porque a vida do cristão é um crescimento na natureza de Deus. E ela deve acontecer do menor ao maior. E isso é uma coisa que o cristão precisa ter em mente, né? Então ele crê, ótimo, você se tornou nova criatura, nasceu de novo, tem todos esses recursos. Mas ele precisa pegar essa fé e unir a virtude, né? Pela fé nascemos de novo, ou seja, pela fé, aos olhos de Deus, você já é nova criatura. Recebeu um espírito novo, não é o Espírito Santo, é o seu espírito, um novo sopro, aquele que Jesus soprou sobre os discípulos, né? Mostrando que agora um novo espírito entraria em quem cresce nele. Creu em Jesus, recebe esse novo espírito, esse novo lugar, esse novo parte íntima de nós, onde ficam os valores que movem o nosso modo de ser, que determinam, aliás, o nosso modo de ser, né? Então, a fé
pela fé nós nascemos de novo. É a conversão. Isso é a conversão. O batismo, simbolizado no batismo das águas. É uma morte para uma natureza velha e o ressurgimento para uma nova natureza. Essa nova natureza é um espírito novo. Não é o Espírito Santo. É o espírito do homem recriado, renascido para entender as coisas de Deus. Por isso precisa da conversão. Em seguida, pedir e receber o Espírito Santo, que nem está escrito. O Pai dá a todo filho que o pedir. Então isso é algo que a fé garante. Por quê? Porque pediu aquilo que Deus quer. Se pediu o que Deus quer, nós que somos maus damos boas coisas, quanto mais Ele dará o Espírito Santo. Portanto, esse é um fato, não tem como se desviar. O que se converteu, nasceu de novo e pedir o Espírito Santo recebe o batismo do Espírito, né? Depois, pessoalmente, perseverar na leitura da palavra, a Bíblia, buscando o conhecimento, que é a virtude, né? A virtude é a busca do conhecimento. É homem virtuoso, é aquele que quer saber, que quer conhecer, porque também sempre vai passar pela nossa vontade. Temos o Espírito Santo, temos um espírito recriado em nós que é capaz de entender as Escrituras. Então, precisamos tomar a decisão de buscar esse conhecimento. Esse gesto é seu, hein? Você que está ouvindo. Eu sei que você está ouvindo a pregação. A pregação também é uma maneira. Mas depois nós vamos martelar bastante sobre isso. Precisa dar um passo pessoal. Vamos chegar lá, né? Por fim, com o auxílio do Espírito Santo, tomar consciência da justiça, ou seja, a vontade de Deus. Isso vai valer para tudo em nossa vida, tá? O Espírito Santo agora está em nós e ele veio dar consciência da justiça, do pecado, do juízo e da justiça, né? A justiça é o que Jesus fez com os apóstolos. Andou com eles e ensinou a vontade de Deus a eles, né? E essas pregações estão até hoje registradas na Bíblia. As de Paulo, de Pedro, de Tiago, os evangelhos de Lucas, de Mateus. Lá está os ensinamentos, a justiça de Deus está ali, né? Mas precisa do auxílio do Espírito Santo para que a gente tome consciência dessa justiça, tá? A nossa parte é buscar o conhecimento. O Espírito Santo vem dar consciência da justiça. Você vê como tudo vai se completando. O processo todo é perfeito para que você se torne filho de Deus. Esses conceitos citados são básicos. Precisa decorar, viu, pessoal? Aí precisa saber. Para integrarmos a nova aliança. E por isso é preciso buscar a verdade pessoalmente, a sós com Deus. Sem esta determinação, fica comprometida a nossa evolução na nova vida. A gente fica um cristão sempre nenê, sempre pequenininho, não sabe fazer as coisas direito. E não é o que agrada a Deus. Eu não estou falando nem do juízo final, eu estou falando agora de agradar a Deus, de crescer, de se desenvolver, de ir adquirindo a natureza daquele em que Deus pôs todo o seu afeto. Todo o afeto de Deus está na pessoa de Cristo. E quem cresce em Cristo vai recebendo este afeto de Deus. Vai entrando em comunhão, em harmonia com Ele, né? Então isso é uma coisa pessoal, né? Nós temos que ter esse momento nosso, a sós com Deus. Nós vamos falar bastante sobre isso na continuidade aí. Vamos pegar alguns exemplos das cartas de Paulo que demonstram o impacto, a importância que ele deu para as revelações recebidas pela interação com o Espírito Santo. Essas revelações causaram em suas convicções um entendimento, né, uma mudança dessas convicções, e nós vamos ver que isso aconteceu quando Saulo, saindo da condição de Saulo, nasceu de novo para Paulo e começou a compreender todas as profecias que ele conhecia. As profecias estavam lá no Velho Testamento, todas elas, né? Os profetas estavam em Israel falando pelo Espírito Santo. E agora Saulo tinha o próprio Espírito de Deus
E é por isso que ele vai sendo transformado e até ganha esse novo nome, né? Então, vamos perceber como isso aconteceu. É um exemplo. Eu vou passar rapidamente nos textos, é só uma leitura rápida, porque é só para ver como que chamou a atenção de Paulo as profecias, porque elas responderam um monte de coisas que ele não entendia e que ele se opunha, né? Se opunha porque os cristãos que estavam surgindo, pregavam aquilo que Jesus tinha ensinado. E pregavam o próprio Jesus, que tinha vivido lá e tinha morrido, condenado pela lei e os profetas não, pela lei e as autoridades de Israel, né? A lei, entre aspas, a lei que eles desenvolveram, né? A partir daquela lei que era perfeita. Mas ele começou a compreender que tudo estava lá, eles tinham que ter percebido, né? Então, isso aconteceu e a gente vai vendo nos textos. Por exemplo, na carta aos Romanos, Paulo vai ver que começa a entender o que aconteceu. Por que os que não eram judeus agora estão sendo admitidos? O que é isso, né? Na carta aos Romanos ele vai dizendo, ó, então que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça, nem conheciam, né, alcançaram a justificação que vem da fé? Ao passo que Israel, que procurava uma lei que desse justificação, não a encontrou? Por quê? Porque Israel buscava como fruto da fé, não da fé, e sim das obras, e tropeçou na pedra de escândalo. Essa pedra de escândalo estava escrito no Velho Testamento. Olha, ele fala, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo, que faz cair quem nele não crer. E quem nele crer não será confundido. Isso está em Isaías, nesses versículos que estão aí na tela. Então vocês vão vendo que isso vai se repetir muitas vezes, e por isso o entendimento de Paulo foi se abrindo, foi entrando uma luz dentro dele, aquela luz que veio sobre ele passou a ser interior dele, né? Romanos 10, vai continuando, sempre na carta aos Romanos, nós pegamos o exemplo da carta aos Romanos. Aí ele fala, Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Fim em termos de ritual, em termos de cerimonial, só do fazer, né? Sair do fazer para o ser. A lei vai continuar valendo, não mais como algo que devemos fazer, mas algo que devemos ser, né? É o fim da lei para justificar aquele que crê. Ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei. Então ele lembrava o que Moisés tinha escrito. O homem que a praticar viverá por ela. Estava certo, eles estavam praticando, aqueles que praticavam, né? Com o tempo, essa prática foi levando a distorções, né? Mas, enquanto eles praticavam, Deus estava no meio deles, né? Mas a justiça que vem da fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, ou quem, isto é, para trazer do alto o Cristo, né? O Messias, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos. Que diz ela afinal? Então, lá no Deuteronômio estava escrito, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E aí Paulo vai começar a pregar essa palavra da fé. E vai dizer, aquele que nele crer não será confundido, porque vai nascer de novo, vai começar a crescer, e não é por algo que você faça como a lei exigia, porque ainda não tinha condição de mudar a natureza. Agora é por uma mudança de natureza, um novo nascimento. Então essas coisas se abriram na mente de Paulo, né? Romanos, continuando, vai dizendo, portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo agora tinha isso, ele tinha a experiência, ele tinha visto, né? Tinha vivido, não tanto quanto os outros apóstolos, mas naquele momento ficou claro para ele, né? É crendo de coração que se obtém a justiça, é uma justiça preparatória, aquela que você obtém porque creu, né? Depois você vai ter a justiça do crescimento, que é aquela que vem quando você vai conhecendo a justiça pelo Espírito. É crendo de coração que se obtém a justiça e professando com palavras que se chega à salvação.
A Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Ele lia Isaías e agora essa frase ficou clara. Crer em quem? Nesse que agora tinha vindo e que tinha cumprido o plano de Deus. Tá? Na sequência, em outro texto de Romanos, vai dizer: não há mais distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o processo do novo nascimento. E aí ele vai falando, mas como invocarão aqueles que não têm fé? Né? Em quem não tem fé? E como crerão naquele que não ouviram falar? Então vai existir uma pregação? Né? Paulo vai anunciando que agora vai existir. Porque estava escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Estava escrito em Isaías 52:7, anunciando que haveria este momento. Né? Mas não são todos os que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E aí Paulo conclui: logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Qual era a palavra? Ide e evangelizai. Ele anunciou: eu vos envio, né, a pregar o evangelho partindo de Jerusalém para todas as nações. Né? Nós vimos ele falando depois da ressurreição. E por aí vai, ó, tudo que está em vermelho na tela eram previsões que se cumpriram. Acaso não ouviram? Claro que sim, por toda a terra correu sua voz, até os confins do mundo foram as suas palavras. Então, esse evangelho está indo, né? Já Moisés havia dito: eu vos despertarei ciúmes com um povo que não merece este nome, provocar-vos-ei a ira contra uma nação insensata. Paulo era agente dessa ira, era portador destes ciúmes. Quando ele recebeu o Espírito Santo, isso ficou claro para ele. Tá? Ele começou a entender o que tinha acontecido, por que ele tinha chegado ali. Continuando aí, ao passo que a respeito de Israel, ele diz: todo dia estendi minha mão a um povo desobediente e teimoso. Então, aí Paulo agora tinha mudado de lado e queria que os judeus viessem, mas era um povo teimoso agora, né? Ele muitos não abriam mão. É lógico que teve as exceções, os que se converteram, mas isso permaneceria ainda. E estava escrito em outras passagens que seria até que se completasse o tempo das nações pagãs. Bom, então nós vimos, né? Aconteceu essa tremenda transformação em Paulo. Ele ficou um tempo sozinho lá, que ele deve ter meditado sobre todos esses textos e começou a ver que tudo se encaixava. Cada um dos ensinamentos de Jesus era conformado com os ensinamentos da nova doutrina que Jesus trouxe. Então não havia uma ruptura, era simplesmente como se tivesse acendido uma luz sobre aquilo que estava lá. Né? E aqueles que eram da luz estavam indo para a luz. Né? E agora essa oportunidade não era dada só aos judeus, mas a todos os gentios, todos os outros povos. Né? Então, nós vamos ver agora, vamos entrar nesse assunto agora indo mais para aquele lado que eu tinha falado no começo. A questão pessoal, a nossa questão pessoal com Deus. Porque nós vimos quão importante era esta vinda do Espírito Santo. Antes ela era sobre uma nação. Era aquele povo que tinha o Espírito Santo pela voz dos profetas e dos homens ungidos. Agora não, o Espírito Santo está em você. Você precisa tomar consciência disso. Eu preciso ter essa consciência. Não posso perder de esquecer dela. Né? Então, existe agora o próprio Espírito em mim, em cada um que ouve e crê. Né? Então nós temos que ficar atento, porque o Velho Testamento nos mostra coisas importantes. Né? E vamos parar mais um tempinho olhando para o Velho Testamento para entender qual a importância. Eu estou falando da questão da importância. Vamos ver a construção do templo, que era a morada da Arca da Aliança, que representa o Espírito Santo. Né? A Arca da Aliança
no templo representava ali a fonte do Espírito Santo que se espalhava por aqueles que anunciavam a palavra de Deus em nome de Deus, que eram os profetas e aqueles ungidos, né? Na primeira aliança com os homens, por meio de Abraão, Deus escolheu no meio de sua descendência um homem, que era Davi, um descendente de Abraão, Davi, para reinar sobre a nação de Israel. Aí, para esse homem, a história de Davi, nós já falamos bastante sobre Davi, né? Ele foi alguém que se voltou para Deus e que cumpria a lei rigorosamente também, mas buscando todos os aspectos mesmo da lei, né? E tinha o propósito de fazer tudo aquilo que estava determinado para Israel, né? Porque o Velho Testamento determina algumas coisas próprias de Israel, separação das outras nações, né? Não misturar-se, que é um paralelo do que tem que acontecer agora interiormente com o cristão, né? E Davi foi zeloso disso, zeloso como rei, como autoridade, né? Então, um dia, Deus fez um profeta, que é o profeta Natã, né, falar em nome dele, em nome de Deus, para Davi, né? Está em Crônicas, 1 Crônicas 17. Quando teus dias se acabarem e tiveres ido juntar-te a teus pais, levantarei tua posteridade após ti, num de teus filhos. Então ele vai levantar a posteridade de Davi, num dos filhos deles, e firmarei o seu reino. É ele que me construirá uma casa, e firmarei o seu trono para sempre. Nossa, falou que o trono desse filho de Davi ia ser eterno, né? Serei para ele um pai e ele será para mim um filho. E nunca retirarei dele o meu favor, como retirei daquele que reinou antes de ti. Quem tinha reinado antes de Davi era Saul, que também tinha sido ungido, mas que não soube manter essa atenção à presença da unção. Ele tomava decisões continuamente por si mesmo e errou várias vezes sem se arrepender. E perdeu a condição para Davi. Então Davi tinha esse mérito, né? Ele se arrependia quando errava, quando tomava consciência, porque tinha unção, né? Então, nunca retirarei dele o meu favor, como retirei daquele que reinou antes de ti. Eu o estabelecerei na minha casa, no meu reino, para sempre, e seu trono será firme por todos os séculos. Natã referiu a Davi todas as palavras que tinha ouvido em visão. Bom, Davi, o texto conta como ele ficou impactado com isso aí, falou, nossa, meu reino vai ser eterno, né? E então, ele começou a meditar sobre isso, né? Então vamos ver o que vai acontecendo na sequência. Na sequência, Davi foi vendo que ele prosperava, o reino de Israel progrediu, né? Ele vencia todos os inimigos, ele mantinha o Israel separado dos outros povos. Foi a época em que Israel viveu a velha aliança do jeito certo, né? Então, Davi fez todas essas coisas. E um dia ele reparou que ele tinha tudo, e Deus abençoava a nação, e o povo estava crescendo, mantendo regularmente todas as orações, os ritos da lei, mas a Arca da Aliança, que tinha sido aquela que trouxe o povo do Egito para dentro da terra de Israel, ela estava numa tenda, aquela tenda que percorreu o deserto, né? E que foi feita ainda no tempo de Moisés, né? Então estava lá. E ele falou, não, eu deveria edificar uma casa para a Arca da Aliança, né? E Davi começou a tomar providência sobre isso. Na verdade, dentro dele, algo dizia que ele devia construir esse templo, né? Mas quem construiu mesmo foi Salomão, aquele que Deus tinha anunciado que permaneceria, né? É lógico que aquela profecia que nós vimos, vamos voltar lá um pouquinho, vamos abrir um pouco nossos olhos um pouco mais. Ela valeu para Davi,
sem dúvida, o filho dele é que vai fazer o templo. Mas, pessoal, essa profecia tem algo maior, não sei se você reparou, né? O filho que está aí é o filho de Davi que veio por meio da descendência de Davi, que é Jesus, né? E esse sim vai ter o reino eterno, para sempre, né? E seu trono estará firme pelos séculos dos séculos. Porém, algo paralelo a isso, algo similar a isso, aconteceu com um dos filhos de Davi. Bom, aí tem um texto que Davi fala o que aconteceu com esse propósito dele de construir o templo para alojar a Arca da Aliança. Dentre todos os meus filhos, pois o Senhor me deu muitos, Davi teve muitos filhos, né? Ele escolheu o meu filho Salomão. Salomão, essa palavra tem a ver com paz, né? Eu não lembro a tradução exata, mas é o Pacífico, alguma coisa assim. Escolheu meu filho Salomão para fazê-lo assentar sobre o trono do reinado do Senhor em Israel. Do reinado do Senhor em Israel. Israel era o reinado do Senhor, né? Deus. E no trono de Israel ele escolheu Salomão. É Salomão, teu filho, disse-me ele, que construirá a minha casa em meus átrios, porque eu o escolhi por filho e ser-lhe-ei um pai. Firmarei para sempre o seu reino, e se ele continuar a cumprir como hoje meus mandamentos e minhas leis. Então tem sempre a interação, né? Nós vamos ver que Salomão atingiu quase lá, mas no fim da vida dele se desviou por causa das regalias, da fartura que vivia Israel no tempo dele. Mas isso não é o que importa para nós. Nós temos que ir vendo o sentido de tudo, né? Então, se continuar como hoje, seguindo meus mandamentos e minhas leis. Mudou a tela, né? Vamos lá. Continuando nesse esquema da construção, né? Deus no meio do povo, Davi preparou os recursos e Salomão edificou. Vamos vendo isso aí. Então, continuando no livro de Crônicas, tudo isso, disse Davi, todos os modelos dessas obras. Então, é lógico que esse texto aí é legal ler o livro inteiro, tá? Porque lá tem todo o desenrolar desses processos que levou à construção do templo, né? Nós estamos lendo alguns pontos de destaque apenas. Tudo isso, disse Davi, todos os modelos dessa obra foi o Senhor que me ensinou. Olha lá, para construir o templo, Deus começou a mostrar para Davi como deveria ser. Cada parte, cada compartimento, os degraus, o número de degraus, o número de colunas, o que deveria estar em cada sala. Todos os modelos dessa obra foi o Senhor que me ensinou por escrito de sua mão. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte, corajosamente mete mãos à obra, não temas nada e não te amedrontes, pois o Senhor Deus, meu Deus, estará contigo. Ele não te desamparará, nem te abandonará, até que tenhas acabado tudo o que se deve fazer para o serviço do templo. Pessoal, essa informação aí para Salomão vale para você que está ouvindo, cada um de vocês. Tá? Você agora é templo do Espírito Santo e você vai aprender a construir esse templo. É só buscar fazer o que Davi fez, começar a ouvir o que é para ser feito nessa natureza que vai agora ser portadora da natureza de Deus, né? Mas vamos ver aí a coisa material, porque ela ajuda a entender a espiritual, né? Então ele falou, sê forte e corajosamente mete mãos à obra. Você tem que fazer, tem que pessoalmente pôr a mão na massa, em outras palavras, né? Não temas nada, nem te amedrontes, porque o temor, os medos impedem, é falta de confiança. E sem confiança Deus não pode agir, não por causa que ele não tenha poder, é porque a justiça dele vai ser mantida a todo custo. Tá? Então, não temas nem te amedrontes.
Meu Deus estará contigo e não te desamparará, nem te abandonará até que tenhas acabado tudo o que se deve fazer para o serviço do templo. Então, isso é tudo coisa para nos estimular, hein? Vamos lá, continuando nessa construção. Bom, quando Salomão viu tudo isso, e o texto é grande, tem muitos detalhes, né? Veja o que decisão ele tomou. Era o filho de Davi. Então nós vamos ver até esse ponto. Eu acho que já está dando uma boa ideia de como é importante a coisa, né? Mas vamos ver aqui o que Salomão fez. Nessa mesma noite, Deus apareceu ao rei, e aí Salomão já era rei, Davi já tinha falecido, né? Mas Salomão estava assumindo o reinado. E nessa mesma noite, Deus apareceu ao rei e lhe disse: pede o que desejas que eu te dou. Salomão respondeu a Deus: vós tratastes com meu pai Davi com uma grande benevolência, e me fizestes rei em seu lugar. Senhor Deus, ratificai, portanto, a promessa que fizestes a Davi, meu pai, já que me fizestes rei de um povo numeroso como o pó da terra. Dignai-vos, portanto, conceder-me sabedoria e inteligência, a fim de que eu saiba como me conduzir à frente desse povo. Quem poderia governar esse povo tão grande como o vosso? Sem isso, quem poderia governar esse povo tão grande como o vosso? Então, ele pediu a Deus sabedoria e inteligência para fazer aquilo que era o propósito do pai dele, e que agora estava na mão dele, e que Deus tinha designado ele mesmo para fazer, né? Mas ele falou, se eu tenho que pedir alguma coisa, é sabedoria e inteligência para isso. Bom, vamos terminar assim, vamos só ouvir a resposta, né? Ora, vós me escolhestes para rei, não, nós não vamos talvez dar a resposta, vamos parar aí hoje. Ora, vós me escolhestes para rei de vosso povo e juiz de vossos filhos e vossas filhas. Vós me ordenaste construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade que habitais. Imagem da sagrada habitação que preparastes desde o princípio. Era uma imagem de uma habitação que existe no céu, viu, pessoal? Bom, mas do lado de vós está a sabedoria que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo. Olha Salomão, o que ele disse, né? Ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Você vai refletir sobre isso aí, porque todos nós recebemos essa mesma incumbência. Nós temos um corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus? Então, nós temos que saber nos portar, ou seja, as nossas atitudes, os nossos gestos, tudo que sai de nós vai ter que ter uma forma que se conforme àquilo que está dentro, né? Então, esse é o nosso propósito. Primeiro passo, precisa entender quão importante foi essa vinda do Espírito Santo. Ela está em nós e é o recurso totalmente suficiente. Ela é todo isso que Salomão estava pedindo para fazer o templo material, agora para produzir em nós o templo eterno, o corpo que se ressuscitará e viverá com Cristo. Amém? É assim que paramos hoje e continuamos então na próxima semana. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dando glória a Ele por toda essa obra tão grandiosa e por esta confiança que depositou em nós para que levemos adiante esse processo e possamos ser parte desse corpo maravilhoso, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.